Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo o vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje, que é como se fosse uma continuação do vídeo anterior aqui do canal, eu vou mostrar para você como que a partir de um token do Microsoft Graph, né, que a gente aprendeu a obter esse token na aula passada, onde a gente provisionou um aplicativo, concedeu as permissões e obteve esse token, né, dentro do Power BI. Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês podem utilizar esse token dentro de uma consulta, né, e trazer dados, né, que são acessíveis via Microsoft Graph. Mas antes de a gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui sua inscrição, já vai deixando aqui também o seu like e se você puder, compartilha esse vídeo aí com quem você achar que tem interesse nesse tipo de assunto aqui. E depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo, né, para obter tarefas do Planner, né, via Microsoft Graph. É uma forma bem fácil não vou dizer fácil, mas bem mais interessante do que obter dados do Microsoft Planner, por exemplo, via Power Automate, onde você exporta tarefas de forma automática para uma planilha, tá? Utilizando o Graph, você consegue fazer isso automaticamente também dentro do Power BI. E aí, como eu disse para vocês, a gente conseguiu fazer isso numa aula passada, conseguiu fazer a requisição de um token, né, para a gente acessar dados do Planner aqui no Power BI utilizando o Microsoft Graph. O que a gente vai fazer, né? Primeiramente, eu tenho aqui um Planner de exemplo para mostrar para vocês como que a gente vai listar isso aqui, tá? Eu tenho aqui na minha tela também uma documentação de uma consulta específica onde a gente vai listar tarefas e o que ele solicita aqui para a gente. Eu tenho aqui também a tela do Azure, onde a gente criou esse aplicativo, tá? E configurou as permissões. Beleza, a gente vai primeiramente aqui dar uma lida na documentação da parte de listar tarefas. Vamos pensar aqui que você está criando um relatório do Power BI, onde você precisa ter essas tarefas, tá? E aí, a primeira coisa que você tem que fazer é listar essas tarefas para você começar a trabalhar com elas, né? Então aqui, ó, a primeira coisa que ele cita aqui para a gente na documentação é que a gente precisa de permissões, tá? Então aqui, ó, na parte de delegado, na parte de aplicativo, application, ele fala que a gente precisa ter ou essa permissão aqui de tasks read all ou essa tasks read write all, tá? Então, qualquer uma dessas duas aqui, elas funcionam para a gente fazer uma requisição aqui no Microsoft Graph. Se vocês assistiram a aula passada, vocês sabem que o nosso aplicativo, né, já está com a parte de tasks configurada aqui. E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês de como que vocês fazem para conferir se o token ele tem, né, ali a parte de acessos configurados, né? Eu quero ver se o meu token realmente está configurado para acessar a parte de tasks aqui. O que vocês podem fazer, né? Aqui, o que eu fiz aqui? Eu tinha construído uma função onde eu gero, né, esse token. Então eu gero aqui esse token, beleza? Eu posso fazer a cópia desse token que foi gerado aqui e eu posso vir em um site que se chama jwt.ms e colar aqui, ó, para conferir se o que eu configurei lá no meu aplicativo está configurado para esse token. E eu consigo ver aqui que está configurado apenas a parte de tasks, tá? Provavelmente você vai utilizar a parte de usuários aí também. Porque se você for ver atribuições de tarefas, você precisa ter a parte de usuários configuradas também nesse aplicativo. O que você pode fazer? Na aula passada, eu até achei que essa parte de user já estava configurado aqui, mas aparentemente não. O que eu vou fazer? Aqui na parte do aplicativo, né? E aqui em permissões de APIs, eu posso vir aqui em adicionar uma permissão e selecionar aqui o Microsoft Graph, permissões de aplicativo. Vou procurar aqui, ó, a parte de user. Aqui dentro da parte de user, eu vou selecionar esse aqui, ó, user read all, para a gente ler todos os usuários que a gente tem dentro da empresa, tá? Vou clicar aqui em adicionar permissões e depois eu clico aqui, ó, em conceder consentimento do administrador. Ele vai conceder aqui. E depois, a partir disso, a partir desse momento aqui que a gente fez essa configuração, eu posso já testar aqui no token, tá? Então, se eu
gerar aqui um novo token, vou mostrar para vocês. Ó, vou vir aqui, invocar. Deixa eu só atualizar aqui essa consulta. Ó, eu vou copiar isso aqui agora, vou jogar aqui, tá? Nesse decodificador aqui de token. E eu consigo ver aqui agora que além da parte de tasks, eu tenho também a parte de users. Então, o token agora que eu gerei ali do Microsoft Graph, eu tenho acesso à parte de tarefas e também à parte de usuários. Beleza, pessoal? Agora a gente vai construir aqui uma consulta, né, para a gente consultar a parte do Planner, tá? A parte de tarefas do Planner via Microsoft Graph. Uma vez que a gente tem esse token de acesso, a gente já consegue fazer essa consulta ali do Microsoft Graph das tarefas. Pessoal, se a gente for ver aqui na documentação do Microsoft Graph para obter as tarefas do Planner, a gente vai ver que a gente precisa fazer uma solicitação passando o ID do Planner que a gente quer consultar as tarefas, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a gente pode consultar as tarefas que estão atribuídas a nós, ou a gente pode listar também a parte, né, de tarefas de um planner específico. Se você for olhar aqui, você vai ver tudo que é necessário, tá, para fazer a consulta corretamente. E aí, uma coisa importantíssima que ele detalha aqui nessa documentação são os cabeçalhos da solicitação, onde a gente precisa passar o token de acesso. É justamente essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Cabeçalhos da solicitação, ele pede o quê? Uma autorização, que é o token, tá? E o token a gente tem porque a gente criou um aplicativo, fez a solicitação para o Graph e obteve esse token. Agora, a gente vai montar uma consulta dentro do Power BI para a gente obter as tarefas, passando como chave de acesso esse token. Se você quiser fazer do zero, olhando a documentação aqui, fique à vontade. Eu já construí um código aqui que vocês podem utilizar. Eu vou copiar e colar ele aqui no Power BI e vou deixar esse código disponível lá no nosso Telegram, tá? No nosso canal do Telegram. Se você ainda não tem acesso, aqui na descrição do vídeo você vai ter o link de acesso para pegar esse código lá. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Vou voltar aqui na tela do Power BI. Esse função invocada aqui eu não vou precisar dele. Eu vou vir aqui, ó. Deixei aqui já separado no nosso bloco de notas, tá? O seguinte, esse código aqui que ele é bem simples e eu já vou explicar ele para vocês passo a passo. Vou clicar aqui em consulta nula, vou clicar em editor avançado e colar esse código aqui. Então vamos lá. Coisas importantes aqui, tá? Eu defino aqui uma primeira variável que é esse fonte, que vai receber uma consulta de API. Então, para isso, eu vou utilizar esse JSON.document, né, que vai pegar a consulta de API que vai ser feita através dessa função aqui de Web Contents. Então, através dessa função, eu pego o link do Microsoft Graph e passo um caminho alternativo, um caminho que eu vou acessar as tarefas. Aonde que eu configuro isso? Né? Dentro de um parâmetro que se chama Relative Path. Nesse Relative Path, eu passo aqui a versão da API, aonde eu quero acessar, que é o Planner, né? Acesso aqui os planos que eu tenho no Planner e eu preciso passar um ID do plano aonde eu quero puxar essas tarefas. Então, pense o seguinte, eu tenho um plano ali que eu tenho lá no Planner. Dentro desse Planner, eu tenho as minhas tarefas, tá? Ou as tarefas que estão ali naquele Planner. Só que eu preciso passar o ID desse plano para a gente consultar. E aí, outra coisa muito importante é a parte dos headers, né? Dos cabeçalhos. Lembra que lá na documentação que a gente viu de consulta, que a gente precisa passar um parâmetro que se chama authorization e passar a função que gera o token para a gente, tá? Então, duas coisas que a gente vai ter que alterar aqui nesse código, tá? A princípio, a gente vai ter que criar um parâmetro para colocar o ID do plano e a gente vai criar isso aqui agora. Mas antes disso, deixa eu até salvar esse código aqui. Vai dar erro aqui, tá? Mas é só para a gente salvar. Eu vou colocar aqui, ó, tasks, que essa aqui vai ser a nossa, vou colocar tarefas, deixa eu em português. Vai ser as tarefas que a gente vai obter. O que a gente precisa colocar aqui? Deixa eu até abrir aqui de novo, ó. A gente vai criar um parâmetro que se chama Plan ID, que é o ID do plano. Vou criar aqui, ó, um novo parâmetro, ele vai se chamar Plan ID.
ele vai ser do tipo texto. E aqui, ó, como que eu faço para pegar o ID do plano, né? Por exemplo, esse plano que eu tenho aqui no Planner, ele é um exemplo, né? E aqui, ó, se eu vier na URL, eu tenho aqui na parte final aqui dessa URL, a parte do Plan ID. Eu consigo ver isso aqui, ó, parte finalzinha aqui da URL. Eu tenho aqui, ó, Plan ID. Eu vou pegar só esse conteúdo aqui, ó, copiar e jogar ele para lá. Então, vou vir aqui. Depois do Plan ID, eu pego esse ID aqui e colo aqui no nosso parâmetro. Beleza? Por que eu faço isso aqui por parâmetro, né? Caso você queira replicar isso aqui para um outro relatório, você só muda o ID do Planner aqui e ele já vai trazer as tarefas de forma automática. Não precisa você alterar o código aqui, você só altera o parâmetro. Beleza? E outra coisa que a gente tem que alterar aqui no código, tá? Dessa obtenção de tarefas, é que na parte de authorization aqui, a gente está puxando uma função que não existe aqui no nosso Power BI. Aqui eu defini o nome da minha função que obtém o token como getToken. Então eu vou colocar aqui, ó, getToken. E abro e fecho parênteses, não preciso passar nenhum parâmetro aqui dentro desses parênteses, tá ok. O que ele vai retornar aqui para mim? Quando eu coloco essa função dessa forma aqui, ele vai simplesmente invocar essa função aqui do getToken, que já vai trazer o token para ele de forma automática. Então o que eu estou fazendo? Eu estou indo lá no Microsoft Graph, consultando aqui as tarefas de um plano específico. Qual é o plano? A gente já definiu aqui no nosso parâmetro, tá? A gente já fez isso, puxando o ID do plano e configurando no parâmetro aqui. E aí eu dou a autorização, né, através dessa função que obtém o token. Vou clicar aqui em concluído. E olha só o que acontece, a gente conseguiu consultar essas tarefas. Aqui no caso, pessoal, eu só tenho uma tarefa dentro do meu planner aqui, tá? Mas, vamos olhar aí para cenários reais, pessoas têm, sei lá, 100, 300, até 1000 tarefas dentro de um planner, tá? Tarefas que já foram concluídas, que estão em andamento, que talvez nem foram iniciadas ainda. E aí depois você consegue fazer, né, a parte aí de criação de relatórios. Mas aqui o que é importante? A gente conseguiu consultar tarefas do Planner com um token, né, que a gente provisionou anteriormente. E aqui eu só tenho uma tarefa e a partir disso aqui, pessoal, aí é com vocês, tá? É com vocês aí para a parte de fazer com que isso aqui esteja dentro de uma tabela. Aí é tratamento de dados, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Aí vocês fazem o tratamento de dados aqui conforme vocês acharem melhor. O objetivo do vídeo era esse, era a partir de um token que a gente já tinha, consultar, fazer consultas aqui, e aqui a gente mostrou o exemplo de tarefas do Planner, e da mesma forma que a gente consultou tarefas, você pode fazer com qualquer coisa que o Microsoft Graph ou outro serviço que precisa de um token, tá? Te dê acesso, você pode fazer dessa forma aqui. Por exemplo, se você quer ter acesso à parte de dispositivos, alguns dados relacionados a e-mail, você consegue através do Microsoft Graph. Ou seja, você precisa configurar isso aqui dentro do aplicativo, né, do Azure, gerar o token e depois usar esse token na chamada do Microsoft Graph. Consegui te ajudar com esse conteúdo? Mais uma vez, né? Um conteúdo mais técnico aqui, mas eu acredito que é muito importante para você saber o passo a passo para fazer esses tipos de consulta. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Mais uma vez eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, deixe aqui a sua inscrição, deixe o seu like e se você puder, compartilhe esse vídeo com quem você achar que tem interesse nesse tipo de assunto. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu acesso e até mais.